And the topic this morning is the non-negotiable gospel. Sabe, e o tema hoje de manhã é o evangelho não negociável. We notice the Bible is our authority. Sabe, a Bíblia é a nossa autoridade. I'm not the authority. Eu não sou a autoridade. No one's the authority. Ninguém é a autoridade. God is the authority. Deus é a autoridade. He makes the rules. Ele faz as regras. And He gave us His word. E Ele nos deu a sua palavra. So we've been studying the Word of God. Então nós temos estudado a palavra de Deus And we've been mostly in the Old Testament. e nós temos gastado a maioria do tempo no Velho Testamento. These are the Hebrew Scriptures. São as escrituras hebraicas And they are the foundation of the Bible. e elas são o fundamento da Bíblia. We know, pardon me. We notice that the Bible is a book of prophecy. Nós notamos que a Bíblia é um livro de profecias. It is mostly prophecy. Na sua maioria, profecias. And these are not unimportant predictions. Não são simplesmente predições sem importância. These are earth-shaking, history-making events, São eventos que sacodem, que abalam a terra. foretold centuries, even thousands of years before they happen. E elas foram profetizadas centenas ou milhares de anos antes de acontecerem. We notice that this is the great proof God offers of His existence. Nós sabemos que essa é a grande prova que Deus nos dá da sua existência. He says, I'll tell you what's going to happen before it happens. Ele fala, eu vos anuncio, vos falo do que vai acontecer antes que aconteça. And when it does, you will have to acknowledge, I'm God, and this is my word. E quando acontece, você tem que reconhecer que eu sou Deus e esta é a minha palavra. That is unique to the Bible. Isto é uma coisa singular da Bíblia. No prophecies in the Quran, for example, Sabe, nenhuma profecia no Corão, por exemplo, the Hindu Vedas, ou talvez nas Ayurvedas do hinduísmo, the sayings of Buddha or Confucius. ou talvez nos ditos de Buda ou de Confúcio. Now, the major subject of prophecy in the Bible is Israel. Sabe, e o assunto principal, central das profecias na Bíblia é Israel. Israel is mentioned twice as many times as the Messiah or Christ. Israel é mencionado 2 vezes mais que o próprio Messias, Cristo. And God offers Israel as the great proof. E Deus oferece Israel como a grande prova. So, the entire history of Israel is laid out for us. Então, a história inteira de Israel está aí disposta para nós. What is happening right now in the Middle East is all foretold in here. O que acontece exatamente agora no Oriente Médio foi profetizado aqui. We've talked about some of it. Nós falamos de alguns eventos. No one can deny this. Sabe, ninguém pode negar esses fatos. No one can be an atheist. Ninguém pode ser um ateu. No one has any excuse. Ninguém tem nenhuma desculpa, But we're not going to go back over that. mas nós não vamos voltar a esses assuntos. Now, one of the things, when you read the Bible, Sabe, uma das coisas que acontece quando você lê a Bíblia, you notice it's about real people, real places, real events. sabe, você aprende que são pessoas reais, são lugares reais, são eventos reais. Abraham was a real person. Abraão foi uma pessoa real. Isaac and Jacob, real people. Isaac e Jacó foram pessoas reais. Israel, a real nation. Israel, uma nação real. The promised land still is there today. A terra prometida está lá hoje. Ishmael was a real person. Ismael foi uma pessoa que existiu. And the conflict today in the Middle East is because of Ishmael against Isaac. E o conflito no Oriente Médio hoje é por causa de Ismael e por causa de Isaac. God had promised Abraham a son. Deus prometeu a Abraão um filho, Well, but Sarah couldn't bear a child. mas Sara não podia dar luz a um filho. So she said, why don't you have a child from Hagar, my maid? Então ela falou, por que você não tem um filho com a minha escrava Agar? Abraham agreed. Abraão então concordou And Ishmael was born. e Ismael então nasceu. It was the child of Abraham's disbelief. Foi o filho da descrença de Abraão. He was the son of rebellion against God, Ele era o filho que representava a rebelião, a revolta de Abraão contra Deus. not the son of promise. Ele não era o filho da promessa. And the Arabs claim that they're descended from Ishmael. Sabe? E os árabes todos, eles proclamam que são descendentes de Ismael. You remember when Isaac was born, the son of promise, E você lembra quando Isaac nasceu, o filho da promessa? Ishmael mocked him. Ismael o caçoou dele. And Sarah, his mother, cast Ishmael and Hagar out. E Sara, a mãe de Isaac, realmente fez com que Agar e Ismael lançou eles fora da onde eles estavam. Well, from Ishmael then came the Arabs. Então de Ismael vieram os árabes From the Arabs came Islam. e dos árabes veio o islamismo. And if you read the Quran, Se você lê o Corão, it's not about real people and real events. sabe, não é sobre pessoas reais e eventos reais, It's mythology, é mitologia, like the Bhagavad Gita of Hinduism. como alguns livros hindus. Let me just tell you a few of the things that Muhammad said. Deixa eu me falar aqui algumas coisas que Maomé disse. I don't know if any of you knew this, Eu não sei se alguns de vocês sabem disso, but when you wake up in the morning, Muhammad said, mas quando você acorda de manhã, Maomé disse, the first thing you must do is blow your nose 3 times. a primeira coisa que você tem que fazer é assoar o nariz 3 vezes. Because he said Satan spends the night in a man's nostrils. Porque ele falou que Satanás passa a noite nas narinas das pessoas.
He was walking through a cemetery. Ele estava andando lá perto de um cemitério. He split a palm branch in two. Ele pegou um galho, dividiu em dois. He put half of it on each grave, two graves. E ele pôs um pedaço do galho em numa sepultura e outro pedaço do galho na outra sepultura. And he said the suffering of these people will be reduced in hell until those branches die or get dry. E ele falou, o sofrimento dessas pessoas vai ser minimizado lá no inferno até que esses galhos sequem. There's an entire chapter in the Quran about a big war between an army of ants and Solomon's army. Existe lá no Corão um capítulo que fala de uma grande luta entre um exército de formigas e who's fighting? Salomão. Solomon's army, right? E o exército de Salomão. You remember the golden calf at the base of Mount Sinai. Você lembra lá do bezerro de ouro lá no Monte Sinai? The Quran says it was built by a Samaritan. E o Corão fala que foi construído por um samaritano. That's 700 years before the Samaritans even existed. Isso aconteceu 700 anos antes dos samaritanos existirem. The Quran gets very confused. E o Corão fica muito confuso. It claims that Abraham and Ishmael built the Kaaba in Mecca. Eles falam que Abraão e Ismael construíram um Cabá lá em Meca. Now, Abraham is not going to make hundreds of miles across the desert, trip hundreds of miles across the desert to build a Kaaba in Mecca. Sabe, Abraão não ia andar vários quilômetros lá no deserto para chegar lá e construir isto. He was never there. Ele nunca esteve nem lá. It's not historical. Sabe, não é uma coisa histórica. The Bible is historical. A Bíblia é histórica. It's about real people and real places and real events. Sabe, ela fala de pessoas reais, de eventos reais, lugares que existiram. And the Bible foretells the conflict in the last days between the descendants of Ishmael and the descendants of Isaac. E a Bíblia, ela relata e ela profetiza sobre os eventos dos últimos tempos, entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Now, we're talking about the gospel today. Nós estamos falando, hoje de manhã eu estou falando do Evangelho. And you may say, well, what does this have to do with the gospel? E você me pergunta o que o Evangelho que eu vou falar hoje de manhã tem a ver com esses eventos que eu estou relatando. It has a great deal to do with the gospel, and I hope you'll understand. Sabe, e tem tudo a ver com o Evangelho, e eu espero que você entenda isso hoje de manhã. Now, there's a conflict over that land between the heirs of Abraham. Sabe, existe um conflito naquelas terras entre os herdeiros de Abraão. God promised that land to Abraham and his descendants. Deus prometeu aquela terra para Abraão e para os seus descendentes. Yeah, but Abraham had 8 sons. Mas that we know Abraão of. teve 8 filhos. Ishmael was the first, Ismael foi o primeiro. an illegitimate child. Ele foi um filho ilegítimo. Isaac was the second, Isaac foi o segundo. the only son of Abraham through his wife Sarah. O único filho de Abraão com a sua esposa Sara. When Sarah died, E daí quando Sara Abraham morreu, remarried. Keturah was his wife's name, Abraão casou novamente e Quetura foi a sua esposa. and she gave him 6 sons. E ela deu a ele mais 6 filhos. Now, which of the 8 sons passes this promise down to his E heirs? quais desses 8 filhos que passa para a terra prometida? Do we just divide it up between all of them? A gente simplesmente divide a terra entre os 8? Well, the Bible doesn't leave any doubt about this. A Bíblia não deixa dúvida nenhuma a esse respeito. If you turn to Genesis 17, Se você for lá para Gênesis 17, I hope you know the Old Testament. eu espero que você conheça o Velho Testamento. Some people just read the New Testament. Algumas pessoas só leem o Novo Testamento, Some of them just read the epistles. algumas pessoas só leem os Evangelhos, as epístolas, Some of them just read the Gospels, the words of Jesus. e algumas pessoas só leem os Evangelhos, as palavras de Jesus. This is one book, Este é um livro inteiro, and you need to know it all. e você tem que conhecê-lo na íntegra. So I hope I can excite you about knowing the whole Bible. Sabe, então, eu espero que eu possa motivá-lo a conhecer a Bíblia como um todo. Now, Ishmael was born in chapter 16. Sabe, Ismael, então, nasceu aqui, relatado no capítulo 16. I don't want to offend any Arabs here today, Eu não quero ofender nenhum árabe aqui hoje, de manhã, but they say they're descended from Ishmael. mas eles falam que eles são descendentes de Ismael. Verse 12 of chapter 16 says, E lá no versículo 12 do capítulo 16 nós lemos: he will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Okay, but when we get to chapter 17 Quando nós chegamos lá no capítulo 17, and verse 7, we could read that. Well, let's read verse 7 and 8. vamos ler os versículos 7 e 8. I will establish my covenant with thee. Is that what it says? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Now you notice in each of these verses you have a phrase, everlasting, or a word, everlasting. Nesses versículos você tem a palavra aqui traduzida como perpétua.
In verse 7, it's an everlasting covenant. Lá no versículo 7, nós lemos que é uma aliança perpétua. That's God's promise to Abraham. É a promessa de Deus para Abraão. This involves the land. Isso diz respeito à terra. There are no conditions. Sabe, não existe nenhuma condição. It doesn't say if you obey me. Ele não falou, se você obedecer-me. And there are people today who say, in the church, who say the church has replaced Israel. Algumas pessoas hoje na igreja falam que a igreja ela toma o lugar de Israel. It doesn't say a covenant until the church replaces you. Sabe, nós não lemos aqui que é uma aliança até que a igreja então tome o lugar de Israel. It's with your seed after you, your heirs, your descendants. Nós entendemos que é com as suas gerações, com a sua semente, as gerações. In all their generations. E em todas as gerações. An everlasting covenant. Teremos uma aliança perpétua. Period. Ponto. No conditions. Não tem condição nenhuma. That involves the land. Isso diz respeito à terra. And the next verse it says, the land of Canaan for an everlasting possession. E nós lemos no próximo versículo toda a terra de Canaã em possessão perpétua. This is why David Ben-Gurion, when Israel was founded in 1948. Por isso que quando Israel foi achado, lá o rei Bandura, he said there is no way, no Jew has any right to give this land to anyone. Ele falou, nenhum judeu tem o direito de dar isso para ninguém. If you hold your finger there, se você guardar o seu dedo aí, and go to Leviticus 25:23, e for lá para Levíticos 25:23, and it says the land shall not be sold forever. Is that what it says? Check. Make sure we got the right verse. Okay. 25:23. Shall not be sold forever. It's my land. Yes, that's right. Yeah. Levítico 25:23, e nós lemos. Want me to read it for you? Yeah, please. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. God says it's my land. Deus fala, é a minha terra. You can't sell it. Você não pode vender. You can't trade it. Você não pode trocá-la. Now I keep a picture here. I wish I could put it on the screen. Eu tenho uma foto aqui, eu queria pôr lá na tela lá em cima. This is from the Jerusalem Post, January 6, 1996. É 6 de janeiro de 1996, lá da Jornal de Jerusalém. It's a picture of Shimon Shetrit. He's the Religious Affairs Minister of Israel. É a fotografia de Shimon Shetrit, que ele é o Religious Affairs Minister of Israel. É o ministro lá das relações religiosas lá de Israel. And the other man is a Catholic, a cardinal. E a outra pessoa é um cardinal católico, Mitchell Sabah. Mitchell Sabah. Very anti-Israel, anti-Semitic. E ele é muito antissemita, anti-Israel. And there was a notice put in Hatzafa, an Israeli newspaper. E nós temos um outro anúncio que foi posto em um outro jornal lá de Israel. And a number of rabbis signed it, and they said, we can't give this land, you can't trade it to the Arabs for peace. Sabe, e vários rabinos assinaram e concordaram, nós não podemos entregar essa terra, não podemos trocar essa terra. So, of course, the Catholic cardinal complained about that. E o cardinal católico reclamou a respeito disso. And the Religious Affairs Minister of Israel said, E esse ministro das relações de religião falou, he will force the rabbis who signed that to take their names off. sabe, ele vai coagir os rabinos a estarem assinando esse tratado, Or they'll cut off their salaries. ou senão ele vai cortar os salários deles. So I keep that right here with this verse. Eu fico com isso aqui guardado nesse versículo. The rabbis were right. Sabe, os rabinos tinham razão. God said, this is my land. Deus fala, essa é a minha terra. You can't trade Você não that. pode trocar isso com ninguém. But most Israelis don't believe it. Mas a maioria dos israelitas não acreditam nisso. And they've been trying to trade this land for peace with an enemy that has sworn to exterminate. Sabe, e ele tem tentado fazer uma troca dessa terra com um inimigo. Por causa da paz, ele tem tentado fazer isso com um inimigo que quer exterminá-lo. So this is an everlasting covenant. Então, esta é uma aliança perpétua. God says, it's my land, Deus fala, é minha terra, but I'm going to let you have it. mas eu vou deixar Forever. vocês possuírem essa terra para sempre. Then we go down to verse 15. Então, vamos lá ao versículo 15. God tells Abraham that his wife, Sarah, is going to bear them a child. E Deus fala a Abraão que a sua esposa Sara vai dar à luz a um filho. And 17, 15? no, don't read it. Just read, yeah. Verse 17, you can read. From chapter 16? Chapter 17, I'm sorry. Vamos lá, voltar para Gênesis Genesis 17, 17. 17. Gênesis 17, lá no versículo 17. E nós lemos, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. And notice verse 18. E nota lá no versículo 18. You can read that. Disse Abraão a Deus, Oxalá viva Ismael diante de ti.
You understand the picture? Você entende o cenário aqui? Abraham doesn't want another son. Abraão não estava querendo outro filho. He says, Ishmael's a good boy. Ele falou, Ismael é uma pessoa boa, um garoto bom. I love Ishmael. Eu amo Ismael. I'm happy. Eu estou contente. You gave me a son, Você me deu um filho and that's all I want. e era tudo o que eu queria. God says, that is not the son I promised you. Deus falou, esse não é o filho que eu prometi a você. Verse 19. Versículo 19. Nós lemos, You can Deus read lhe it. respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. And then in verse 20, he says he'll bless Ishmael, he'll be a great nation. E no versículo 20 ele fala, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, e falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. But verse 21 makes it clear again. Versículo The 21. covenant is with Isaac. Nós temos aqui bem claro que a aliança é com Isaac. A minha aliança, porém, estabelecerá-la-ei com Isaac, a qual Sara te dará a luz. Now the Muslims say, well, yeah, but that's not what the Bible used to say. Sabe, mas os muçulmanos falam, não era bem assim que a Bíblia realmente dizia no começo. It got changed. Eles mudaram lá os The fatos. Jews changed it. Sabe, os judeus mudaram The Christians isso. changed. Os cristãos mudaram isso. Well, God will not let you get away with that idea. Sabe, Deus não vai deixar você se safar com essa tentativa de mudar a Bíblia. There is so much interwoven prophecy, you could never rewrite the Bible. Sabe, as profecias estão tão bem tecidas na Bíblia toda que você não vai conseguir desarranjar isso. But God has given us absolute proof of who that land belongs to. Mas Deus nos deu uma prova clara a quem aquela terra pertence. You understand? There's a conflict today over people who call themselves Palestinians, Você entende hoje que existe um conflito entre as pessoas que se chamam de palestinos and they claim they are descended from the original Palestinians of thousands of years ago. e eles declaram que são descendentes dos palestinos originais, milhares de anos atrás. That is a fraud. E é uma fraude, It's a lie, é uma mentira, but the world accepts it. mas o mundo todo aceita. And we documented for you last night that this is a lie. E a noite anterior nós documentamos claramente que isso é uma mentira. But now God is going to give total proof of who the heirs are. Mas Deus agora nos dá uma prova clara de quem são os seus herdeiros. This is chapter 15. We could read verse 13. Lá no capítulo 15, versículo 13. 15, 13? 15, 13. 13. He said unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger. Is that what it says? Let me see. Chapter 15, 15, verse 13. 13, ok. Yeah. Nós lemos, então, lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. No, we're talking about... What? Desculpa, é 13, 15, isn't it? No, 15, 13. 15, 13, it's talking about... 15, 13. He said unto Abram, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, shall serve them, and they shall afflict them 400 years. That's correct. Esse versículo está certo mesmo. Então, lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. This is the seed that will inherit the land. Esta é a semente que vai receber a terra. Remember, Abraham is going, this is before Ishmael or Isaac were born, or any others were born. Isso é antes de Ismael e Isaac terem nascido. And God wants to settle the issue. Deus quer realmente resolver o assunto aqui. Now, you're going to have 8 sons, Você vai ter 8 filhos, but which one will pass this promise on? mas para qual deles nós vamos ter essa promessa? Well, he says, the ones who will inherit the land will be slaves for 400 years. Ele fala, aqueles que vão herdar a terra vão ser escravos por 400 anos. And then, in the 4th generation, verse 16, Então, na quarta geração, lá no versículo they shall 16, come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. nós lemos, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. You can't change this. Você não pode mudar esses fatos, Now, but we'll give you more proof. mas eu dou algumas provas a mais para você. See, verse 16 is very important. O versículo 16 aqui é muito importante. God says, I'm not going to just give you this land, kill these people just to give the land to you. Ele fala, eu não vou simplesmente dar essa terra para você, matar todas as pessoas e dar essa terra para você. It will be because of the wickedness of these people. Vai ser por causa da maldade dessas pessoas. He says the iniquity of the Amorites is not yet full. Sabe, a iniquidade dos amorreus ainda não está na sua íntegra. They are not wicked enough for me to be justified in destroying them. Sabe, eles não são iníquos suficiente para eu destruí-los todos. But in 400 years they will be, Mas em 400 anos eles vão ser like Sodom and Gomorrah. como Sodoma e Gomorra. I will be forced in my righteousness to destroy them. E daí eu vou ser obrigado, na minha justiça, de exterminá-los. I will use your heirs to do that. E eu vou usar os seus herdeiros para assim fazê-lo. And the heirs that have been the slaves for 400 years. Aqueles herdeiros que foram escravos por 400 They will anos. be delivered and brought into this land. Eles serão todos libertos e trazidos então a essa terra. I will give that land to them.
e eu vou dar a terra para eles. I ask you a simple question. E eu pergunto uma pergunta simples para vocês. What people were slaves in Egypt for 400 years? Quem é o povo que ficou escravo no Egito por 400 anos? Not the Arabs. Não foram os árabes, Nobody else ninguém mais, except the Jews. senão os judeus. Now, there's another reason for this. Tem uma outra razão por isso. When you study the Bible, you study history. Quando você estuda a Bíblia, você está também estudando história. Even Arab encyclopedia will tell you E até as enciclopédias vão falar isso para você, that although the Arabs are descended from Ishmael, que embora os árabes são descendentes de Ismael, they're not a pure race. eles não são uma raça pura. They were a nomadic people. Eles são pessoas nômades. They intermarried with others. Eles começaram a se casar com outras pessoas. They intermarried with the descendants of Esau. Eles começaram a se casar com os descendentes Intermarried de with Isaú. intermarried with the Midianites. Começaram a casar com os menonitas. And they intermarried with the Hittites Começaram a casar com outros povos and so forth. e assim por diante. So even the Arab encyclopedia will tell you that. E até uma enciclopédia árabe vai falar isso para você. What about the Jews? E o que você fala dos judeus? For 400 years, they were isolated in Egypt, in the land of Goshen. Por 400 anos eles foram isolados na terra They did not intermarry with anyone. e eles não casaram, não se misturaram com ninguém mais. They were slaves. Eles eram escravos. No one's going to be marrying slaves. E ninguém queria casar com escravos. And they became an identifiable ethnic group of people. Então eles se tornaram um grupo etnicamente identificável. And they were led as this group in toto into the promised land. E eles são liderados como um grupo na sua totalidade para a terra prometida. Okay, now how do we know that really happened? Como nós sabemos que isso realmente aconteceu? See, I love the Bible. Eu amo a Bíblia. You're not going to escape it. Sabe, você não vai conseguir fugir dela. It gives you all the proof you could ever want. Sabe, ela dá todas as provas que você podia querer. I hope you will study the Bible on your knees. Eu espero que você estude as suas Bíblias de joelho. This is God's word. Sabe, a palavra de Deus, Don't neglect it. sabe, Don't neglect it. não negligencie a Bíblia. Now, chapter 12 of Exodus, Lá no capítulo 12 de Êxodos, you know this is the Passover. nós temos chapter. aqui a Páscoa. God is now going to deliver his people from Egypt. They've been slaves for 400 years. Eles estão lá escravos por 400 anos e Deus vai libertá-los da escravidão. So how is he going to do it? E como ele vai fazer? You're going to have to kill a lamb. Eles vão ter que sacrificar um cordeiro. It's a picture of the Lamb of God who would come and die for the sins of the world. E é uma representação do Cordeiro de Deus que vai vir e vai morrer pelos pecados do mundo. Remember when Jesus came, Lembra quando Jesus veio? John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God who bears away the sin of the world." João Batista falou: Eis que mostra o Cordeiro de Deus que vai morrer pelos nossos pecados. You get pictures all through the Old Testament. Sabe, você tem aqui essa referência no Velho Testamento todo. Just as the Passover lamb would deliver the children of Israel from Egypt, Assim como o Cordeiro de Deus liberta os filhos de Israel do Egito, so the Lamb of God would deliver all who would believe in him from the penalty of their sins. então o Cordeiro de Deus liberta todos aqueles que acreditam nele. Okay, so it says, this is going to be the beginning of months to you. Então ele fala assim que assim vai ser no começo. This is the month of Nisan. Esse é o mês de Nissan. And verse 3, in the 10th day of this month, you take a lamb out of the flock. 12:3, right? 12:3, right? No versículo 3 do capítulo 12, nós lemos ali: Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Don't read it, just what I say. Okay, sorry. It says the lamb must be without blemish. Nós nós entendemos que a terra tem que ser sem nenhuma mancha. To make sure it is, O cordeiro tem que ser sem nenhuma mancha. glad we have some helpers out there. Thank you. To make certain the lamb is without blemish, Nós temos que ter certeza que o cordeiro não tem nenhuma mancha. it must be under observation for 4 days. Nós temos que observar esse cordeiro por 4 dias. So you take it out of the flock on the 10th of Nisan. Então você tira esse cordeiro lá ao 10 deste mês. And on the 14th, verse 6, you could read it. E lá no versículo 6 nós lemos: E os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. This is rather interesting. É bem interessante. There were actually many lambs. Existiam muitos cordeiros. Each house would have a lamb. Cada casa teria um cordeiro. And yet verse 6 becomes singular. Is it in the Portuguese? E lá no versículo 6 nós notamos que a referência ao cordeiro se torna uma palavra singular. It talks about one lamb. Fala de um cordeiro só. And the whole assembly of the congregation of Israel will kill it E toda a congregação das pessoas de Israel vão matar só um, in the evening of the 14th day of Nisan. lá na noite do 14º dia do mês. Now, I wish we had time to go into that, but we don't. Eu queria ter mais tempo de escrever isso, mas nós não temos. Now,
There's a lamb coming. Sabe, tem um cordeiro que está vindo, And Israel will join together to kill it. sabe, e Israel vai se juntar para matar esse cordeiro. It could only be the Lamb of God. Esse só pode ser o cordeiro de Deus. You see, Jesus has been keeping away from Judea Você entende que Jesus tem saído da Judéia because there was a price on his head. porque tinha um preço que era oferecido pela sua cabeça. The rabbis were going to kill him. Os rabinos queriam matá-lo. Anybody that knows where he is, tell us. Se alguém sabe onde ele está, fala para nós. And we'll give you a reward. Nós vamos dar uma recompensa para você. And that was the reward that Judas got E foi a recompensa que Judas recebeu for betraying Jesus. por trair Jesus. But suddenly, Mas de repente, on the 10th of Nisan, no 14º de Nissan, the very day the lambs were to be taken out of the flock, o mesmo dia que o cordeiro tinha que ser tirado do rebanho, here comes the Lamb of God. aqui ainda não aparece o cordeiro de Deus. And he presents himself to Israel. Ele se apresenta para Israel. He doesn't go away and hide. Ele não vai, foge, esconde. For 4 days he stays in Jerusalem, Por 4 dias ele fica em Jerusalém, teaching in the temple. ensinando nos templos, Let them check him out. deixando com que todos possam examiná-lo, Make sure he's the lamb without blemish. para que possam reconhecer que ele é o cordeiro sem We mancha. talked about that last night. E nós falamos sobre briefly. isso a noite passada brevemente. Remember, in Daniel 9, Lembra lá que em Daniel 9, the prophet Gabriel is explaining to Daniel, o profeta está explicando a Daniel, when the command is given to rebuild Jerusalem, quando o mandamento é dado para reconstruir Jerusalém, the Bible is very specific. Watch the language. e a Bíblia é bem específica aqui, note a linguagem, It doesn't say when the command is given to rebuild the temple, não fala que quando o mandamento é dado para construir o templo, but to rebuild Jerusalem. mas para construir Jerusalém. And you remember Nehemiah chapter 1, E lembra que lá em Neemias capítulo 1, Nehemiah learned from some friends who had visited Jerusalem. Neemias fica sabendo através de alguns amigos que visitaram Jerusalém, The temple was rebuilt, que o templo tinha sido reconstruído, but it was defenseless. mas ele estava sem defesa, The walls of Jerusalem were broken down. The gates were burned with fire. porque as muralhas todas estavam em ruínas e todos os portões tinham sido posto fogo. And Nehemiah weeps. E Neemias então chora, He goes in and he asks the king, Artaxerxes, e ele vai lá então intercede e fala com o rei Artaxerxes. would you give me the authority to rebuild Jerusalem? Você me dá a autoridade de reconstruir Jerusalém. And you know it was under Nehemiah that the walls of Jerusalem and the gates and all were rebuilt. E você sabe bem da história que foi através de Neemias que as muralhas e os portões foram reconstruídos. And the angel Gabriel says from that date until the coming of Messiah will be 69 weeks of years. E o anjo Gabriel fala que daquela data até a vinda do Messias serão 69 anos. If you're not familiar with this, Desculpa, semanas de anos, desculpa. if you're not familiar with this, read it in Daniel 9 and Nehemiah chapter 2. Se você não está muito familiarizado, leia por favor lá em Neemias e também em Daniel capítulo 9. Nehemiah chapter 2 gives us the date that Nehemiah received the authority. Lá em Neemias capítulo 2 nós temos a data exata de quando ele recebeu essa incumbência. Don't make up dates, Sabe, não precisa inventar but datas, there are some dates the Bible gives you. mas algumas datas a Bíblia nos dá claramente. It was the month Nisan, that would mean the first of the month, Foi o mês de Nissan, o início do mês, in the 20th year of Artaxerxes Longimanus. no 20º ano de Artaxerxes. Go to Google, plug in Artaxerxes Longimanus, Se você for lá no Google, se você lá plugar Artaxerxes, você vai achar tudo lá. and they will tell you he ruled from 465 BC till 425 BC. E você vai achar que ele reinou de 465 a 425 a.C. 20th year of his reign was 445 BC. E o 20º ano do seu reinado foi 445 a.C. And if you sit down and you calculate it from that date until the day Jesus rode into Jerusalem on that donkey, E se você calcular daquela data até a data em que Jesus entrou em Jerusalém num jumento, exactly 483 years. vão ser exatamente 483 anos. To the day. Para o dia exato. What day was it? Que dia era aquele? The 10th of Nisan, we already said. O 10º dia de Nissan. The Lamb comes O and presents Cordeiro himself. vem e se apresenta. The Bible is an amazing book. A Bíblia é um livro incrível. Every prophecy must be fulfilled exactly as it was told. Cada profecia vai ser cumprida exatamente como prescrita. So he's the Passover lamb. Então, ele é o Cordeiro da Páscoa. He comes on that very day. Ele vem naquele dia que está prometido. Now, I wish we had time to talk about that, but we don't. Eu queria falar mais sobre isso, mas a gente não tem Don't tempo. get confused about the Passover. Sabe, não se confunde em relação à Páscoa. Now, there's some messianic groups, and they want to get
Gentile Christians to keep the Passover. Sabe, existem alguns grupos messiânicos que querem que os gentios guardem a Páscoa. Now, maybe the pastor will be upset. I don't know. I haven't discussed these things with Talvez the o pastor aqui, pastor and elders. talvez o pastor aqui se zangue, eu não conversei esse assunto com ele. But if you're a Gentile, you don't keep the Passover. Mas sabe, se você é um gentil, você não guarda a Páscoa. It is a memorial for Jews É um memorial especificamente para os judeus, of the deliverance of their ancestors from Egypt. da libertação dos seus ancestrais do Egito. Has nothing to do with you. Não tem nada a ver com vocês. Oh, I don't want to get into too many details here. Sabe, eu não quero entrar em detalhes, The Last Supper was not the Passover. mas sabe, a última ceia não foi a Páscoa. Hold your finger in Exodus 12. Segura aí o seu dedo em Êxodos 12. The Bible is very precise. A Bíblia é muito precisa. And go to John 13. Vamos lá para João 13. Just quote this part of it. Verse 1. João 13, lá no versículo 1. Now before the feast of the Passover. Ora, antes da festa da Páscoa, So the Last Supper was before the feast of the Passover. então a Santa Ceia foi antes da festa da Páscoa. And then you know a little later in the chapter, E você sabe que um pouco mais ao longo do capítulo, Jesus says to Judas, Jesus falou a Judas: what you're going to do, go ahead and do it. o que você tem que fazer, vai e faça. He knows he's going out to betray him to the rabbis. Ele sabe que ele vai lá entregá-los aos rabinos. Now you could read verse 29. E nós vamos lá ler, Verse 28 and 29. ler os versículos 28 e 29. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim se lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhes ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Now this is the feast of the Passover, which is held the evening of the 14th. I'm sorry, the evening of the 15th. The beginning of the 15th. Esta é a festa da Páscoa que se inicia no começo do 15º dia. See, the Jewish day began at sunset. Sabe, o dia do judeu começa quando o sol se põe. Ended at the next sunset. E termina quando no próximo dia o sol se põe. So they killed the lamb, the Passover lamb, in the evening of the 14th of Nisan. Então eles mataram um cordeiro no final do 14º dia de Nissan, That would be just before sunset. e que seria bem um pouco antes do pôr do sol. Then it had to be roasted with fire. E ele tem que ser passado por fogo, assado por fogo. And after sunset, that's the beginning of the 15th, E depois que o sol se põe, o começo do 15º dia, they would eat the Passover lamb. eles então comem o cordeiro da Páscoa. And that marked the beginning of the 7-day feast of unleavened bread. E então isso marca o início do 7º dia da festa dos pães asmos. It was a special Sabbath. E era um sábado especial. No work was to be done. Não podia fazer nenhum trabalho naquele sábado. So, if the Last Supper they're eating the Passover, Então, se na última Santa Ceia eles estão celebrando a Páscoa, nobody would think Judas is going out to buy anything. ninguém iria pensar que Judas estaria indo sair comprar alguma coisa. The stores are closed. Realmente é um caso fechado. Nobody's doing anything. Desculpa, as lojas todas estão fechadas, não tinha como ele fazer It isso. couldn't have been the Passover. Não podia ser então a Páscoa. Now, go to chapter 18. Vamos lá ao capítulo 18. The Bible is very precise. A Bíblia é um livro muito preciso. This is the morning after the Last Supper. Esta é a manhã que logo depois da última ceia. See, they didn't eat a lamb at the Last Supper. Note que eles não comeram um cordeiro na Santa Ceia. Eles não é mencionado isso. Jesus is the Lamb of God. Jesus é o Cordeiro de Deus. The Lamb of God takes bread and wine, O Cordeiro de Deus, então, ele pega lá o pão e o vinho and he says, "You keep this memorial. e ele fala: vocês guardem esse memorial. It speaks of my body and my blood broken and shed for you." Isso fala do meu corpo e do meu sangue, do meu corpo que vai ser quebrado, entregue por vocês. It's not the Passover. Não é a Páscoa. Pardon me. So you go to chapter 18, verse 28, you could read that. Nós vamos lá no capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderam comer a Páscoa. Well, pretty clear. The rabbis have not eaten the Passover. Está bem claro aqui que os rabinos não tinham comido, não celebrado a Páscoa. The morning after the Last Supper. E é a manhã seguinte à última ceia. They're looking forward to eating the Passover. Well, we'd say that evening, the beginning of the next day, the E eles estão 15th. então antecipando a celebração da Páscoa. I go to chapter 19, Vamos ao capítulo 19, verse 14, and you could read that. no versículo 14, 19:14, Right. 14. E era a pares seve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. It was the preparation of the Passover. Era a preparação da Páscoa. What's the preparation of the Passover? O que é a preparação da Páscoa? Well, you have to kill the lamb. Você então tem que matar o cordeiro. And just when the lambs were being killed E assim- in Israel,
E assim, quando o cordeiro estava sendo morto em Israel, all Israel joined together to crucify the Lamb of God todo Israel se ajuntou para crucificar o Cordeiro de on Deus. the very day and exactly as the prophets had foretold. No mesmo dia, exatamente como profetizado pelo profeta. Well, people say, yeah, but the next day was I'm sorry, let me go back. If we count, Agora, se nós contarmos, I can't hold all of these things here in my Bible. So if Sunday was the 10th of Nisan, se domingo fosse o 10º dia de Nissan, it had to be when the lambs were taken out of the flock. teria que ser quando os cordeiros são tirados dos rebanhos. The Lamb of God presents himself at that very time. Mas o Cordeiro de Deus se apresenta naquela época, naquele And tempo. the lamb is to be slain the evening of the 14th. E o Cordeiro tem que ser morto no 14º dia. So Monday is the 11th, Tuesday the 12th, Wednesday the 13th, Thursday, is the 14th. Então nós temos aqui a segunda-feira sendo o 11º dia, terça-feira o 12º. It is not Friday. Sabe, não chegamos na sexta-feira. I don't want to confuse you. You can go back and study it yourself. Eu não quero confundi-lo, você pode estudar aqui e voltar a estudar. Jesus was not crucified on Friday, but on Thursday. Sabe, Jesus não foi crucificado na sexta, mas na quinta-feira. I'm sorry to ruin your tradition. Eu sinto muito de destruir a sua tradição, That was the 14th. mas era o 14º. And in the evening, that is before sunset of the 14th, that's Thursday, he was killed. E ele foi morto antes do sol se pôr na quinta-feira, no 14º dia. Now, this is important because the scripture had to be fulfilled. Isso é muito importante porque as escrituras tinham que ser realmente cumpridas. And Jesus himself said, as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, E nós lemos como Jesus falou que Jonas passou 3 dias e 3 noites lá no seio da baleia. so he had to be 3 days and 3 nights in the heart of the earth, in the Ele grave. tinha então que estar por 3 dias e 3 noites lá nas partes inferiores da terra. Now, you can shuffle it around to get 3 days from a Friday crucifixion, Você pode tentar aí fazer as contas para conseguir, desde sexta, conseguir 3 dias, but you can't get 3 nights. mas você não consegue 3 noites. You got Friday night and Saturday night, Você tem sexta-noite, sábado-à-noite, and the resurrection is Sunday morning. e a ressurreição no domingo de manhã. But a Thursday crucifixion, you have Thursday night, Friday night, Saturday night. E com a crucificação se dando na quinta, você tem quinta-noite, sexta-noite e sábado-à-noite. Yeah, but what about the Sabbath? Sabe? E a respeito do sábado? Go to verse 31, Vamos ao versículo 31. John 19:31. João 19, 31. Nós, you want to read it all? Yeah, verse 31, yeah. 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Notice, it doesn't say that was the regular Friday to Saturday Sabbath, Sabe- regular weekly Sabbath. Não era realmente um sábado comum. It says that Sabbath day was a high day, A gente entende aqui que era um sábado diferente, especial. a very special Sabbath. Era um sábado especial, It only happened once a year. que acontece somente uma vez por ano. Remember, the Passover, eating of the Passover lamb, began the 7-day feast of unleavened bread. Lembra que o dia da Páscoa começa no 7º dia da festa dos pão And the asmos. first day was a special Sabbath. E o primeiro dia era um sábado especial. So now, Who's going to change the date? Jesus was crucified on the evening, that is, in the afternoon of the 14th. Jesus então foi crucificado ao final da tarde lá do 14º, The Passover lambs were also being slain. e também todos os cordeiros da Páscoa estavam sendo mortos. They were roasted and eaten that night, Eles estavam sendo todos assados para serem comidos naquela noite, Thursday night, na quinta noite, and that was a high Sabbath. e aquele então era um sábado especial. So Judas couldn't be going out and buying Então anything. Judas não estava saindo para comprar alguma coisa. Well, there was a high Sabbath then from Thursday evening till Friday evening. Então nós temos desde a quinta noite até a sexta noite nós temos um dia especial. And then there was the regular Sabbath from Friday evening till Saturday evening. I missed that again? The regular Sabbath. E daí você tem Weekly Sabbath. Weekly Sabbath. Então você teve um sábado especial de quinta noite a sexta noite, e de sexta noite até sábado à noite um sábado comum. You had 2 Sabbaths. Você tinha então aí 2 sábados. It would happen, I guess, once every 7 years Acontece cada 7 anos. that these 2 Sabbaths happen to come together. Esses 2 sábados então aconteceram juntos. Okay, go back to Exodus 12 again. Vamos lá de volta para Êxodos 12. I hope you begin to understand how important the Old Testament is E eu espero and que the você, prophecies. que você comece a entender quão importante é o Velho Testamento e todas as profecias que nós lemos. Something else very important here. E temos algo ainda muito importante aqui. Read verse, well, we read verse 14. 12, 14. Versículo 14 do capítulo 12.
Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Who keeps the Passover Quem que today? guarda a Páscoa hoje em dia? Arabs? Os árabes? Muslims? Os muçulmanos? No. Não, Only Jews. somente os judeus. How many Jews keep it? Quantos judeus guardam a Páscoa? Many Jews do not even believe the Bible. Sabe, muitos judeus nem acreditam na Bíblia, But 90% of the Jews all over the world keep the Passover. mas 90% de todos os judeus no mundo todo, eles guardam a Páscoa. Oh, they keep it as a tradition. Sabe, eles celebram como uma tradição. But they keep it. Eles guardam. God said you will keep it forever. Deus fala, vocês vão guardar a Páscoa para sempre. Is that a prophecy? É uma profecia? Did it come true? Aconteceu? You can't deny it. Você não pode negar esse But fato. it's very important. Read verse 26. Muito importante. Your children will ask you, what does this mean? Sabe, os seus filhos vão perguntar, o que quer dizer isso? Verse 27. Lá no versículo 27. Here's the answer. Aqui temos a resposta. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Now we have absolute proof this actually happened. Nós temos prova absoluta de que isso realmente aconteceu. See, if you have an event that was witnessed by a multitude of people, Sabe, quando você tem um evento que é testemunhado por uma multidão de pessoas, now follow this carefully. me segue agora cuidadosamente. I'm sure the lawyers with their legal mind can follow it. Eu tenho certeza que os advogados aqui com as suas mentes legais podem me acompanhar. You have an event witnessed by many people. Você tem um evento que é testemunhado por muitas pessoas. It is immediately memorialized by a remembrance. Ele é imediatamente se torna um memorial por causa da lembrança And dele. that is continued year after year. Isso é continuado ano após ano. You know it happened. Você sabe que isso aconteceu. See, I couldn't say, I'm in Brazil now. Eu não podia falar, por exemplo, estou no Brasil. And I say, well, you know what? I think it'd be a great idea for Brazilians. E eu falo, olha, vai ser uma grande ideia aqui para os brasileiros. Why don't you say there was a great hero in Brazil named George Washington? Por que você não fala que tem um herói muito famoso aqui no Brasil chamado George Washington? And you got your independence in 1776. E você fala que você conseguiu sua independência em 1776. And you've been celebrating it with firecrackers and so forth ever since. E daí, desde então, você tem celebrado com fogos de artifício. So, next 4th of July, let's set off some firecrackers. Então, quando a gente chegar no próximo 4 de julho, vamos celebrar com fogos de artifício. And that'll be proof that it all happened. Isso vai ser prova de que isso realmente aconteceu no Brasil. But you say, we didn't do it last year. Mas você fala, mas olha, a gente não fez isso ano passado. We didn't do it the year before. E o ano retrasado a gente também não You fez. understand? You couldn't just invent something like Entende? this. Você não consegue inventar uma circunstância dessa. God says, you will keep this. Deus fala, você vai guardar isso. And your children want to know, what is this about? E os seus filhos vão querer indagar o que é isso, a respeito do que It's a estamos fazendo. remembrance that you were delivered from Egypt. E é uma lembrança que vocês foram todos libertados do Egito. So, who was delivered from Egypt? Quem foi libertado do Who Egito? keeps the Passover? Quem que guarda a Páscoa? The Jews. Os judeus. That land belongs to them, Aquela terra pertence a eles, not to anybody else. a ninguém mais. Okay, it's very important. Isso é muito importante. Now, I've got to move fast. Eu tenho The que Hebrew correr. prophets also indicted Israel with its sin. Sabe, os profetas hebraicos também indiciaram Israel com seus pecados. And they foretold a Messiah. E eles profetizaram o Messias. Just as you needed to be delivered from Egypt, Assim como vocês precisavam ser libertos do Egito, you're going to need to be delivered from your sins. vocês vão ter que ser libertados dos seus pecados. But much is going to happen before he comes. Mas muito há de acontecer ainda antes que ele venha. It foretold this great conflict we have today. E foi profetizado todo esse grande conflito que nós temos hoje. And we talked about anti-Semitism. E nós falamos de antissemitismo, It's incredible e é uma coisa incrível what has been going on. o que tem acontecido. Arafat, Arafat, he held all the records for terrorism. sabe, ele tem todos ele tem toda a responsabilidade pelos terroristas. No, not responsibility, record. Records mean he keeps the records. No. He is the one that did the most. He wanted the most, okay? Right. Arafat, ele é daqueles que mais praticou o terrorismo. Not just 4 airplanes, Sabe, não foram só 4 aviões, 40 passenger airplanes. foram 40. 40 passenger 40 airplanes. passenger airplanes. Foram 40 aviões de passageiros. The most people killed in an airport. Sabe, foi o número maior de pessoas que foi morto no aeroporto. The largest number ever held for ransom, 300. Sabe, o número maior que foi sido posto por recompensa foram 300. Largest ransom ever paid, Sabe, foi o maior resgate pago. $5 million paid to Arafat by Lufthansa.
Sabe, foi $5 milhões que foi pago a Arafat pela Lufthansa. So does the world condemn him? Será que o mundo está condenando esse Oh, he's fato? a hero. Ah, ele é um herói. He gets the Nobel Peace Ele Prize. recebe o Prêmio Nobel da Paz. He's a great statesman. Ele é um ótimo homem de Estado. He's honored by the E UN. ele até é honrado pelas Nações Unidas. When he calls for the destruction of Israel in front of the UN, they give him a standing ovation Quando ele lá proclama a destruição de Israel lá nas Nações Unidas, ele recebe salva de palmas de pé. because there is such hatred Porque of existe, Israel. porque existe um ódio grande por Israel. And we explain why, because Satan must destroy them. E a gente explicou por quê. Porque Satanás quer destruir Israel. Okay, but now we must come to something else Mas nós temos que chegar a algo mais if agora, we're going to get to the gospel. se a gente quer chegar no Evangelho. I can tell you that the conflict in the Middle East is the least of Arafat's concerns now. Eu te falo que o conflito lá no Oriente Médio é a preocupação menor de Arafat. He died. Ele morreu, He's in hell, ele está lá no inferno and he is suffering e ele está sofrendo for all of his murders and wickedness, por todos os seus crimes e maldade. and he will be there forever. E ele vai estar lá para sempre. So we talked a lot about this conflict over there, Sabe, nós falamos bastante sobre esse conflito que se dá lá, but there's something more important. mas tem algo mais importante. God's ultimate plans Sabe, o plano máximo de Deus and what will happen to you e aquilo que vai and acontecer a to você me e a mim ultimately. no final. Now, the nations of the world are going to come under God's judgment. Sabe, as nações do mundo vão estar todas sob o jugo de Deus, sob o julgamento de Deus. We've talked about that. E nós falamos sobre isso. Amazing prophecies. São profecias incríveis. God said, "You're going to divide my land. Deus fala, vocês vão dividir a minha terra. All the nations will join together to divide my land." Todas as nações vão se unir para dividir a minha Remember, terra. the United Nations did that. E nós sabemos que as Nações Unidas fez isso. Every peace proposal, Israel give them more land. Sabe, e toda a proposta de paz é vamos dar a eles mais terra. And God is angry. E Deus está bravo. And we give you verse after verse where he says he's going to punish the nations of this world for what they've done to Israel. E eu posso citar versículo após versículo de que ele quer punir as nações por estarem fazendo isso. Now, they'll be severely punished at Armageddon, E vai ser uma punição severa lá no Armagedon. but the punishment will last eternally. E além disso, a punição vai durar uma eternidade. And that's something that you and I must escape as well. E é uma coisa que eu e você temos que escapar com certeza. Hates evil, forgives sinners. Como pode um Deus justo, que odeia o pecado, perdoar pecadores? A judge can't say, "Oh, well, I'm very sympathetic with the defendant. Sabe, um juiz não vai poder falar, eu simpatizo muito aqui com a pessoa que está sendo I'll just forgive him." acusado, e eu vou simplesmente, God himself can't forgive. sabe, eu vou simplesmente perdoá-lo. He has pronounced a penalty. Sabe, Deus ele pronunciou uma pena, And for him then to just remove that, e para ele simplesmente remover essa pena, "Oh, that's okay. tudo bem, I'll let you go this time." eu deixo você passar dessa vez. That's unjust. Sabe, isso não é justo. He would be a partner in crime. Ele of seria this um person. parceiro de crime. He has spoken. Ele falou, There is a law, e tem uma lei, and that law must be honored. e aquela lei tem que ser honrada. Then how is God going to forgive us? Então, como Deus pode nos perdoar? Is there any hope? Tem alguma esperança? The Bible offers salvation through Jesus Christ. A Bíblia oferece, então, a salvação através de Jesus Cristo. But it's on God's terms. Mas você tem que obedecer os termos de Deus. You don't negotiate with God. Você não negocia com Deus. You don't say, "Well, God, I think that's too narrow-minded. E você não pode falar, Deus, eu estou achando que esses termos são muito restritos. I think you ought to adjust a few things here Só and tem que there." ajustar algumas coisas para mim aí, por favor. If you want forgiveness, Se você quer perdão, you'll have to find out God's terms. você tem que achar esse perdão nos termos de Deus. And then you'll have to conform to them. E daí você tem que se conformar com eles. And this is where religion gets its hand in the pot. E é dessa maneira que a religião consegue entrar aqui no pote. Religion is a franchise. Sabe, a religião é como se fosse uma franchise. Uma franquia, desculpa. The religious leaders want to be the middleman. Sabe, aqueles líderes religiosos, eles querem ser aquelas pessoas que fazem a negociação ali no meio da franquia. Charge you a commission. Eles vão cobrar uma comissão de você. We probably have some former Catholics here. Nós temos algumas pessoas aqui que talvez foram católicas. Well, I think you know about this. E eu creio que você entende o que eu estou falando. They will sell you an indulgence, Sabe, eles vão vender para você uma a indulgência. mass card if the person is dead. A mass card? Mass card. Um cartão de missa. Yes. Cartão de missa. And you put that on the altar with the offering, Daí você põe aquilo lá no altar com uma oferenda. and the priest will say a mass, E daí o padre vai celebrar a missa. and then their suffering will be reduced in purgatory. E daí o sofrimento vai ser reduzido lá no purgatório. Now, I often say to Catholics sitting next to me on airplanes, E eu geralmente falo para os católicos que se sentam ao redor de mim lá quando eu estou voando. because I don't have time to beat around the bush. Sabe, eu não tenho tempo de ficar rodeando, eu sou direto.
If Catholics believed what the Bible says, the Catholic Church is out of business. Sabe, se os católicos acreditassem no que a Bíblia fala, a Igreja Católica ia ser um comércio falido. You don't need a middleman. Você não precisa ir do You intermediário. don't need somebody re-offering Jesus over and over. Você não precisa de um intermediário aí que reoferecendo Jesus vez após vez. He was offered once and for all. Ele foi oferecido uma vez, de uma vez por And todas. this is what I wish we could turn to it, but we can't. Eu gostaria de ir lá, mas a gente não tem tempo. Hebrews 9 and 10. Hebreus 9 e 10 It talks about the Old Testament sacrifices. fala dos sacrifícios lá do Velho Testamento. They had to be offered again and again and again. Eles tinham que ser oferecidos vez após vez após vez. Now, these sacrifices were a picture of the sacrifice Christ would make. E esses sacrifícios eram a figura do sacrifício que Jesus faria. And it says clearly, and it's logical, E fala claramente, e é muito lógico, the fact that they had to be offered again and again proved they couldn't take away sin. pelo simples fato deles terem que ser oferecidos vez após vez, eles não podiam tirar o pecado. If there was a sacrifice that paid the penalty for our sins, Se houvesse um sacrifício que pagasse a pena pelos nossos pecados, it wouldn't have to be offered again ele não and teria que ser again. oferecido novamente. Now, in contrast to these animal sacrifices in the Old Testament, Mas em contraste a esses sacrifícios de animais no Velho Testamento, these were all pictures of Christ, the Lamb of God. eram todas representações de Cristo, o Cordeiro de Deus. It says, by one sacrifice, Nós lemos por um sacrifício he paid somente. the full penalty for our sins. Ele pagou toda a pena pelos nossos Only on that pecados. basis could God forgive us. Sabe, somente dessa maneira Deus poderia nos perdoar. Now, we have other problems that enter in Mas nós temos alguns outros problemas from various religious groups. de vários grupos religiosos. Turn to, well, before we do that, go back to Genesis 22. Antes, vamos lá para Gênesis 22. It's very clear É muito claro, all through the scriptures nas Escrituras todas, who this Messiah would be. quem esse Messias seria. He had to be God. Ele tinha But now que keep your finger there ser Deus. and go to Romans chapter 9. Fica com seu dedo lá em Gênesis 22 e vamos para Romanos 9. My wife says you give people they run out of fingers A soon. minha esposa fala, olha, você deixa as pessoas sem dedo, de tanto dedo que você pede para eles marcarem. We have a group of people called Calvinists. Nós temos um grupo de pessoas chamados calvinistas, The Calvinists deny what we've been seeing in the Bible about Israel. e os calvinistas negam o que nós temos visto na Bíblia sobre Israel, This is called Reformed theology. chamada de teologia reformada. They say the church has replaced Israel. Eles falam que a igreja ela tomou o lugar de Israel. God says it's an everlasting covenant. E ele fala que esta é uma aliança perpétua. John Calvin and the Calvinists say, no, it was until the church would replace Israel. João Calvino fala que não. João Calvino fala que essa aliança ela acabou quando a igreja tomou o lugar de Israel. And one of their favorite passages is Romans 9. E uma das passagens favoritas que eles usam é Romanos 9. You could read verses 11, 12, and 13. Nós lemos lá versículos 11, 12 e 13 do capítulo 9 de Romanos. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já que fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. And Calvinism says, you see, God has decided to save some people and damn the rest. Os calvinistas falam que Deus decidiu salvar algumas pessoas e condenar outras. Jacob have I loved, Esau have I hated. Sabe? Como Jacó, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. I'm trying to show you the importance of knowing the entire Bible. Eu estou mostrando para vocês a importância de conhecer a Bíblia como um todo. Now, notice what it says in verse 13. Nota o que fala aqui no versículo 13. As it is written. Como está escrito. When the Bible says, as it is written, you must find out where was it written. Sabe quando você lê aqui na Bíblia como está escrito, você tem que buscar lá onde foi escrito. This is not quoting from Genesis. Ele não está aqui se referindo a It Gênesis. is not even about the individuals, Jacob and Esau. Não está nem falando dos indivíduos aqui, das pessoas de Jacó e Esaú. It has nothing to do with their personal salvation. Não tem nada a ver com a salvação pessoal deles. This is quoting from Malachi 1. Ele está se referindo a Malaquias, capítulo 1. And you can read that in your leisure. E você pode ler isso aí no seu lazer. It's not talking about Jacob and Esau as individuals. Não está falando de Jacó e Esaú como indivíduos. It's talking about the nations descended from them. Está falando das nações que foram descendentes deles. Now, to verify that further, Agora, para nós verificarmos isso ainda melhor, go back to Genesis vamos para Gênesis 25. 25. Rebecca is pregnant, Rebeca está grávida and she's going to give birth to twins. e ela vai então dar luz a gêmeos. And read verses 22 and 23. Vamos ler lá, ler os versículos 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu?
e consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. There's a struggle between Jacob and Esau in her womb. Sabe, tem aí uma luta entre Jacó e Esaú lá no ventre. And she asked God, what does that mean? E ela pergunta a Deus: o que quer dizer isso? God doesn't say, oh, I'm going to save Jacob and I'm going to damn Esau. Ele não fala: eu vou salvar Jacó e vou condenar Esaú. He says, 2 nations are in your womb. Ele fala: 2 nações estão no seu ventre, 2 manner of people. 2 tipos de pessoas. And one people will be stronger than the other. E um povo será mais forte que o outro. That's the Jews. São judeus. The Esau, that's Edom. E em Esaú nós temos o povo de Edom. And the elder shall serve the younger. E o mais velho vai servir o mais moço. If this is a prophecy about Jacob and Esau as individuals, Se esta é uma promessa como para Jacó e Esaú como indivíduos, it is a false prophecy. é uma profecia falsa. Because Esau, as a man, never served Jacob in their lifetime. Porque Esaú, como homem, nunca serviu Jacó durante a sua vida. But Edom served Israel. Mas Edom serviu Israel. And Israel was stronger than Edom. E Israel era mais forte que Edom. Now, Israel is an example of God's grace. So I should finish. You can't use Romans 9 about Jacob I loved, Esau I hated, Sabe, então você não pode usar esse versículo aí de Romanos 9 para tentar provar esse ponto. to teach, well, God loves some people and he hates others. Você não pode usar esse versículo para falar que Deus amou umas pessoas e odiou outras. And he chooses some for heaven and the rest for hell. E que ele escolhe algumas pessoas para ir para o céu e algumas pessoas para ir para o inferno. Not what it says. Não é isso que diz aqui. Over and over the Bible says. Sabe, em vários lugares a Bíblia nos diz, He wants all men to be saved, ele quer que todos cheguem à and to salvação. come to the knowledge of the truth. Ele quer que todos cheguem a conhecer a Then verdade. why don't they all get saved? Porque nem todos são salvos. Because you have to make a choice. Porque você tem que fazer uma escolha. Now, it's very clear all through the Old Testament. Sabe, é muito claro no Velho Testamento todo, And we have to come back and talk about this evening. e nós vamos retornar e falar mais sobre isso hoje à noite. Because our topic is seeking and knowing God. Sabe, porque o nosso tópico aqui é de seguir e conhecer a Deus. God reveals himself through Israel. Sabe, Deus se revela através de Israel. Go to Genesis 22 Vamos lá para Gênesis 22. and notice what God's, in verse 2 he says, No versículo 2 ele fala: just repeat what I say, take now thy son, thine only son Isaac. toma teu filho, teu único filho Isaque. What do you mean only son? O que quer dizer único filho? Well, there was Ishmael. Tinha Ismael antes, Now this is the only son God mas recognizes. esse é o único filho que Deus reconhece. It says you're going to offer him on a mountain that I'll show E you. você fala: você vai oferecê-lo numa montanha. That happened to be Mount Moriah. E tinha que ser o Monte do Oriente. And that is where the temple was eventually built. E esse lugar é onde o templo foi eventualmente construído. Amazing. Incrível. Well, the son, of course, Isaac says, well, but Father, we've got the fire, we've got the wood. E o filho fala lá para o pai, Isaac fala: nós temos a fogueira, nós temos os galhos, aqui a madeira. Where's the lamb for the sacrifice? E aonde está o cordeiro para o sacrifício, pai? Verse 8, you can read it. 8. E no versículo 8, respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguirão ambos juntos. God himself will be the lamb. Deus, ele próprio será o cordeiro. And we have to come back and refer to that tonight. E nós vamos voltar e nos referir novamente a essa passagem hoje à noite. You want to know God? Você quer conhecer Deus? You're seeking God. Você está buscando Deus? He's the God of Israel. Ele é Deus de Israel. He's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. He's the God who revealed himself in the Old Testament. Ele é Deus que se revelou através do Antigo Testamento. And he's the God who came to this earth Ele é Deus que veio a essa terra to pay the penalty for our sins. para pagar a pena pelos nossos pecados. And that is laid out so very clearly in the Old Testament. E isto está tão claro descrito no Velho Testamento. And we must come back and talk about that this evening. E nós vamos voltar e falar mais sobre isso esta noite. God himself will come and die for man? Deus, ele próprio, vai vir e morrer pelos homens? Yes. Sim. And in John 8, Jesus said to the Jews, E lá em João 8, Jesus fala aos judeus: if you don't believe that I am, se você não crê que eu sou, and I don't know about your Bible, but in the King James it says I am he, que eu sou ele, diz na minha Bíblia, but he is in italics. e esse está em letra maiúscula, It's not in the original. não está no original. Jesus is saying, you don't believe that I am the I am. Se você não acredita que eu sou quem eu sou, When God revealed himself to Abraham, porque então Deus, I'm sorry, to Moses, quando ele se revelou a Moisés, Moses said, what's your name? Moisés perguntou: qual é o seu nome? And God said, I am. Deus falou: eu sou Yahweh. Yahweh. That's my name. É o meu nome. The I am. O eu sou, The ever-existent one. o que sempre existiu. And you remember
Jesus used that same expression E Jesus então usou essa mesma expressão, in a way you wouldn't dare to use it. sabe, de uma maneira que você nunca se atreveria a usar. You could say, I'm a man, Você pode falar, eu sou um homem, I'm a woman, eu sou uma mulher, I'm an accountant, or I'm a banker, or eu sou um whatever. banqueiro, um contador. But Jesus said, before Abraham was, I am. Jesus falou, antes que Abraão fosse, eu sou. I'm the I am. Eu sou o eu sou. And Jesus said, you don't believe that I am God. E Jesus falou, se você não acredita que eu sou Deus, Come in the flesh to die for your sins. ah, Come as a man to die for your sins. que eu vim como homem para morrer pelos seus pecados, You will perish. você vai então perecer. You will be lost forever. Você vai ficar perdido para And sempre. there are many people who call themselves Christians, E tem muitas pessoas que se chamam cristãos and they don't want to acknowledge that. e eles não querem reconhecer isso. Now, we come back and we'll have to deal with this in more depth tonight. E nós vamos lidar com esse assunto mais em profundidade, Seeking and knowing God. buscando e conhecendo Deus. Well, then, what's all this talk about Israel? E o que é esse assunto todo de Israel? We're supposed to be talking about the Messiah. Nós devíamos estar falando sobre o We're Messias, talking about the non-negotiable ou gospel. falando do evangelho não negociável. Where does Israel fit into this? Aonde que Israel se encaixa em tudo isso? Why are they the major subject of the Bible? Por que eles é o assunto principal da Bíblia? Well, they're a picture of all mankind. Realmente, esta é a foto de toda a humanidade. Rebellious, Rebelião, stubborn, sabe? Aquela teimosia, stiff-necked people. aquelas pessoas teimosas. That's not anti-Semitism. Sabe, isso não é antissemitismo. That's what the Hebrew prophet said. É o que o profeta hebraico disse. This is what God said. É o que Deus falou. But they're no worse than any of you. Sabe, mas eles não são piores do que você e nós. See, some people say, those Jews over there in Israel, they don't deserve to be over there. Sabe, algumas pessoas falam, aqueles judeus lá em Jerusalém, eles não merecem estar lá. Do you deserve salvation? Você merece salvação? It's only by his mercy that he É saves. simplesmente através da sua misericórdia. So Israel, the most rebellious people. Então Israel é o povo mais rebelde, Mount Sinai. o Monte Sinai. God just gave them the Ten Commandments. They heard it from his own mouth. Sabe, Deus deu a eles os 10 mandamentos, eles ouviram diretamente da boca de Deus. The first commandment, you will not have any other gods. Sabe, o primeiro mandamento, você não vai ter nenhum outro Deus. And Moses hasn't come down from the mount. E Moisés não tinha nem descido da montanha, And they have made a golden calf. eles já tinham feito um bezerro de ouro. And said, oh, these are the gods that delivered you. E falando, esse é o Deus que nos libertou. That's why when Moses came down, he smashed the tables on which God had written the law. Por isso que quando Moisés desceu, então, ele quebrou aqueles mandamentos, aquelas tábuas lá no bezerro. They heard God speak audibly, the Ten Commandments from the mount. Sabe, eles ouviram Deus, aqueles mandamentos vieram da boca de Deus lá na montanha. And they promised to keep them. E eles prometeram então guardar aqueles mandamentos. And Moses hasn't come down from the mount, and they've broken the first E commandment, Moisés não tinha nem descido com os mandamentos que eles esperavam, e eles já tinham quebrado o along with a mandamento. few others. Sabe, com mais uns outros mandamentos que eles quebraram Now também. people say, if God would just talk to me with an audible voice, Sabe, algumas pessoas falam, se Deus viesse pessoalmente e falasse comigo com uma voz, then I could believe. daí então eu acreditaria. Well, if you heard an audible voice right now, I am God, worship me. Sabe, se você ouvir a voz dele, eu sou Deus, venha me adorar. How would you know that was God? Como você ia descobrir que era Deus? We have a psychiatrist sitting over here. Nós temos aqui um psiquiatra sentado aqui, He says that was just a delusion of your e mind. ele vai falar, é só uma ilusão da sua mente. And he's been talking about God speaking, and now you imagined it, you hallucinated. Ele ia estar explicando para você, ele estava falando de Deus, aí de repente você começou a ouvir a voz de How Deus. did you know it was really God? Como você ia descobrir que era Deus? We got somebody pops his head up over here. Nós temos alguém que bate sua cabeça aqui, He says, it's the demon I worship. He talks to me like that all the e time. ele falou, esse é o Deus esse é o demônio que eu fico adorando, ele fala comigo o tempo todo. And we've got a real skeptic over here. Nós temos aqui do outro lado uma pessoa que é muito Over cética, here. ou também aqui. He says, look, it was just a chance. A couple of claps of thunder got together up there, and it just formed these words. E aquele cético vai falar, não tem nada de Deus nem de demônio, é só um trovão que a gente ouviu que parecia umas palavras. Oh, you want God to talk to you in an audible voice? Então você quer que Deus fale com você numa voz How audível. would you know it was God? Como você ia saber que era Deus? What is the importance of Israel? Qual que é a importância de Israel? They have a whole history of God dealing with them. É uma história inteira de Deus lidando com eles. You've got the details, Você tem os detalhes the todos, prophecies, as profecias, all fulfilled. todas foram cumpridas. You've got proof, Você tem provas, not just some voice talking não é to uma you. voz falando com você. But another important thing. Mas tem uma coisa mais importante It's também. through Israel the Messiah would come. É através de Israel que o Messias veio, See, the Messiah doesn't just step off of a UFO sabe? O Messias simplesmente não saiu de uma OVNI and say, voila, e here I am. falou, aqui estou, I'm the Messiah. eu sou o Messias. No. No. He comes with an ancestry. Ele vem de todo um ancestral. He comes with a history. Ele vem através de uma história. He comes with prophecies Ele fulfilled. vem com profecias que estão sendo cumpridas. See, if Jesus doesn't fulfill all the prophecies, Sabe, se Jesus não cumprisse todas as then profecias, don't follow him. então você não deve He's segui-lo. not the Messiah. Ele não é o Messias. Just in the few minutes that we have, Em alguns minutos que ainda temos, I'll just give you 7 prophecies
concerning Jesus that he fulfilled. Eu queria só mencionar 7 profecias que Jesus cumpriu. See, if you went to Acts 17 Se você for lá para Atos 17, and verses 1 and 2, nos versículos 1 e 2, you could read that. nós lemos Acts Well, 17. let's go to chapter 10 first of Não, all. vamos lá no capítulo 10 primeiro. I want you to see how important prophecy is. Eu queria mostrar para vocês quão importante é a profecia. Peter is preaching the gospel to Gentiles, Cornelius' household, Pedro está pregando o evangelho aos gentios na casa de Cornélio, verse 43. e lá no versículo 43 do To him give capítulo all the 10, prophets witness. nós lemos, want to read it all? Yeah. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Peter isn't saying, oh, I got a new revelation. Pedro não está falando, eu tenho uma revelação nova para te dar. Oh, you believe in Jesus, you get your sins forgiven. Se você acreditar em Jesus, você vai ter os seus pecados He perdoados. says, all the prophets have foretold this. Ele fala, todos os profetas dão testemunho. We have the details. Nós temos os detalhes. You can't escape it. Você não pode escapar deles. Now go to chapter 17, Vamos lá no capítulo 17. and you could read verses 1, 2, and 3. Capítulo 17, versículos 1, 2 e 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus que vos anunciou. See, the Jews said he couldn't have been the Messiah. Os judeus falavam, ele não poderia ter sido o The Messiah Messias. was supposed to set up a kingdom O Messias ia estabelecer um and bring reinado, peace to this earth. ia trazer paz a essa terra. Paul says, wait a minute, let's open your own scriptures. E Paulo fala, espera um minuto, vamos abrir as suas escrituras. See what the Hebrew prophet said. Veja o que os profetas hebraicos falaram. Well, they said he had to be crucified. Eles falaram que ele tinha que ser They said crucificado. he would die for our sins. Eles falaram que ele iria morrer There pelos was no nossos pecados. salvation without that. Sabe, não haveria salvação sem This isso. is not some new idea. Sabe, não é uma ideia nova. This is what the prophet said. É o que os profetas falaram. So he opens the scriptures. Então ele abre as Their own escrituras. scriptures. As escrituras deles lá, dos And judeus. he says, look what they say about the Messiah. E eles falam, olha o que as suas escrituras falam do You Messias. cannot deny it was all fulfilled in the life, death, and resurrection of Jesus of Nazareth. Você não pode falar que isso não foi cumprido na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. He's the Messiah. Ele é o Messias. You can't escape it. Você não pode fugir disso. Last night we said, how many candidates for Messiah? E a noite passada eu perguntei, quantos candidatos são candidatos a Well, the Messias? Messiah had to ride into Jerusalem on a donkey on a certain day, Sabe, o Messias, como prometido, ele tinha que entrar em Jerusalém num dia específico. April 6, 32 AD. Em abril, 6 de abril, what year again? 32 AD. No ano 32, It was given in the prophets. foi profetizado. How many people rode into Jerusalem Daí eu on that pergunto, day? quantas pessoas entraram em Jerusalém naquele dia exato que foi And one of profetizado? them says, I'm the Messiah. Daí alguém podia falar, eu sou o The Messias. other one says, no, I'm the Messiah. Daí outro fala, não, eu sou o Messias. You know there was only one. Você sabe que só um entrou naquele dia? You can't escape Você it. não pode negar esses fatos. I'm going to quickly give you 7 things. Deixa eu rapidamente dar para vocês What does the 7 Bible say? itens What aqui. did the prophets say? O que os profetas falam, o que a Bíblia fala. Well, I have to go really fast. Eu vou bem rápido. Galatians 4:4, Paul says, Gálatas 4:4, Paulo fala. at just the right time the Messiah came. E no tempo exato o Messias veio. What was the time the Messiah had to come? Qual que era o tempo que o Messias tinha que vir? See, we have Jewish people. I have many Jewish friends. Eu tenho muitos amigos judeus I love them very much. e eu os amo muito. They're still waiting for the Messiah. Eles ainda estão esperando o Messias. Wait a minute. Malachi 3:1 said, Malaquias 3:1 diz, oh, you're not going to have time to turn to it, você so não vai ter don't tempo try. de procurar lá, então nem tente. I have to go fast. Eu vou rápido demais aqui. But the temple would be here when the Messiah came. Mas ele falou que o templo está aqui quando o Messias vier. It says the Messiah, the one whom you seek will suddenly come into his temple. E ele fala, aquele que você busca vai entrar no seu templo. Well, there's no temple now. Não tem nenhum templo agora. That's why many Jews are concerned to get the temple built. Por isso que muitos judeus se preocupam em erguer o templo novamente. So the Messiah will come. Então o Messias vai But you vir. got a problem because the temple was destroyed. Só que daí você tem um problema, porque o templo foi Jerusalem destruído. was destroyed. Jerusalém foi destruído. And with it the genealogical records. E com isso também todos os dados But genealógicos. the Messiah had to be descended from David. Mas o Messias tinha que vir da descendência de Davi. Nobody could prove that anymore. Ninguém podia realmente provar, porque todos os dados foram destruídos. Genealogical records are destroyed. Foram todos destruídos. But they were here when Jesus came. Mas esses dados estavam aqui quando Jesus veio. And we have his genealogy E in nós Matthew temos and Luke. a sua genealogia em Mateus e Lucas. The Messiah had to come just before the temple would be destroyed. Sabe, o Messias tinha que vir antes do templo ser destruído.
Did he? Ele veio? When he told his disciples, que- Matthew 24, O que ele falou para os seus discípulos em Mateus there 24? won't be one stone left upon another. It's all going to be destroyed. Sabe, não vai ter uma pedra sobre outra, tudo vai ser destruído. They were shocked. Eles estavam chocados. They should have said, oh, you must be the Messiah. Eles deviam simplesmente falar, você então é o Messias. Because the Messiah comes just before the temple be Porque o destroyed. Messias ia vir antes, justamente antes do templo ser destruído. We talked about it last night, that he would be crucified. Nós falamos ontem à noite, ele ia ser crucificado. 500 years before crucifixion was known. 500 anos ainda antes da crucificação ser conhecida, Remember that they would do to him what they never did to the crucified. sabe? E interessante que eles fizeram com ele na cruz o que eles normalmente não fazem com And os they would crucificados. not do to him what they always did to the crucified. Sabe, eles não fizeram com ele o que eles sempre faziam com as pessoas que eram And if crucificadas. you want to know the details of that, you can get that from the tape from last night. E se você quer pegar mais detalhes, pega o DVD da noite passada. Genesis 49:10. Gênesis 49:10. Jacob is a prophet. Jacó é um profeta. He says, the scepter shall not depart from Judah until Shiloh comes. The scepter? Scepter, the king rules with. Ok. O septo não vai vir. Yeah, will The not scepter. depart from Judah O septo não vai sair de Judá until Shiloh comes. até que Shiloh venha, And unto him shall the gathering of the people be. até que as pessoas todas se reúnam. Shiloh is the Messiah, obviously. Shiloh, what's Shiloh em português? Shiló, então é o Messias. Shiloh is the Messiah. Shiloh, it says, unto him, it's a person. Uhum. Siló, então, o Messias. Shall the gathering of the people be. Então as pessoas vão estar todas reunidas lá. Well, the scepter passed from Judah in about 7 AD. O septo passou então de Judá, mais ou menos, what date again? The Jews were under the heel of Rome, E os judeus estavam sob o governo de Roma, but they still had the freedom to practice their religion. mas eles tinham ainda a liberdade de praticar a sua religião. To practice Judaism, you had to be able to stone people. Sabe, para praticar o judaísmo, você tinha que ser capaz de apedrejar as That was the pessoas. penalty the law required. Era a pena que a lei requeria. You remember we read in John 18, Lembra que nós lemos lá em João 18, when the rabbis brought Jesus to Pilate. quando os rabinos levaram Jesus a Pôncio Pilatos. Pilate said, I don't want to have anything to do with Ele this. falou, eu não quero ter nada a ver com isso. You take him, you judge him according to your law. Você leva ele e você julga de acordo com as suas leis. They said, but he deserves the death penalty. Mas eles falaram, mas ele merece aqui a pena de morte. And that's not lawful for us, E essa pena de morte nós não temos aqui nas nossas leis, because he had to be crucified. porque ele tinha que ser crucificado. They tried to stone him Eles tentaram apedrejá-lo, against the law. the contra a Roman lei law. até a propósito, No, but he was going to be crucified. mas ele ia ser crucificado. Okay, we have so many prophecies fulfilled in Jesus. Muito bem, nós temos tantas profecias que foram cumpridas em Jesus. No one can deny Ninguém pode negar that he is the Messiah. que ele é o Messias. No one can deny. Ninguém pode negar He is God himself. We talk about that tonight. que ele é Deus. Ele é Deus. Nós vamos falar mais sobre isso hoje à noite. Seeking and knowing God. Buscando e conhecendo Deus. You want to seek God? Você quer buscar Deus? Well, he makes a promise. Ele faz uma promessa. And I often say this to people. E eu geralmente falo isso às pessoas. Now, Calvinists deny this. Sabe, os calvinistas negam isso. They say you can't seek unless God has chosen you. Ele fala, você não pode buscá-lo, a não ser que Deus tenha escolhido você. But God says to everybody, Mas Deus fala a todas as pessoas. you will seek for me and find me when you seek for me with all your heart. Você vai me buscar e vai me achar quando você me buscar de todo o coração. And the Bible is full of people who sought God, E a Bíblia está cheia das pessoas que buscaram a Deus and they found him, e acharam-o. and they found the forgiveness that he gives. They E received it. acharam o perdão que ele dá e receberam. So that's what we want to deal with tonight. I'm sorry we didn't get to finish this morning. Nós vamos falar mais disso hoje à noite. Eu sinto muito não ter terminado o assunto hoje de manhã. I've been trying to stop that clock with mind power, Eu tenho tentado parar aquele relógio com o poder da minha mente, but I've been unsuccessful. mas eu não tenho tido sucesso em fazê-lo. So we've come to the time when we must close the meeting. Então chegamos na hora de parar. Now, I don't know about each of you here today. Sabe, eu não conheço cada um de vocês aqui hoje à noite. I would be almost certain that there are some of you here who don't know Jesus Christ. Sabe, eu tenho quase certeza de que alguns de vocês aqui hoje à noite talvez não conheçam Jesus Cristo. Maybe some of the things we've said are new to you. Talvez algumas das coisas que nós falamos são novas para você. I'm not the one that's saying it. Sabe, não sou eu que estou falando essas coisas. I'm only taking it from the Bible. Eu estou simplesmente trazendo isso da Bíblia. This is God's word. É a palavra de Deus. And the fulfillment of these prophecies prove E o this is cumprimento God's word. dessas profecias provam que esta é a palavra de Deus. Now, if you are going to look, we each face a problem. Sabe, cada um de nós encara um problema. We're sinners. Nós somos pecadores. Anybody say you always lived a perfect life? Alguém pode falar que você viveu uma vida perfeita? I don't think so. Eu acho que não. Now, yeah, but I haven't done anything so very bad. Ah, mas eu não fiz nada muito mal. The worst, every one of us is a thief. Cada um de nós é um ladrão. God gave each of us a life to live. Sabe, Deus deu para cada um de nós uma vida para viver. And you would all admit
We have torn that life out of his hands and lived it for ourselves. E você tem que admitir que você tirou aquela vida das mãos de Deus e começou a viver para você. That is the worst robbery you could commit. E é o pior roubo que você pode cometer. Are you willing to give your life back to him? Você está disposto a devolver essa vida para Ele? Are you willing to accept Christ as the one who died for your sins Você está disposto a aceitar que Cristo é aquele que morreu pelos seus pecados? and begin a new life with him? E começar uma nova vida com Ele? If not, Se não, you continue on as a rebel against God. você continua aí como rebelde contra Deus. See, the worst rebellion you could make Sabe, a pior rebelião que você pode fazer is to reject the pardon that God offers. é rejeitar o perdão que Deus oferece para você. He loves you. Ele ama você. It was love that caused Christ to come and die for our sins. Foi o amor que causou Jesus ter vindo e morrer pelos nossos pecados. And he paid the penalty for your sins. E Ele pagou a pena pelos seus pecados. He offers you forgiveness E Ele oferece perdão para você on a righteous basis. em termos justos, You reject him. e você o rejeita. Or maybe you say, well, some other time. Talvez você pode falar aí no seu lugar, algum outro tempo eu vou fazer What isso. you are saying to God and to Jesus, E o que você está falando para Deus e Jesus nesse instante? you just cool your heels. Eu vou só, depois dá um tempo aí, por favor. You know, just wait till I'm ready. Espera até eu estar pronto, Jesus. E Deus, espera um pouco. You may decide you're ready, and God says it's too late. Você pode decidir ficar pronto daqui a um tempo, mas daí Deus pode falar para você que é tarde demais. Don't reject Christ. Não rejeita Cristo. Don't reject God's pardon, Não rejeita o perdão de Deus. but open your heart to him now. Mas abre o seu coração para Ele agora. Father, thank you for your word. Pai, obrigado pela Tua palavra. Oh God, it is so amazing. Deus, é tão incrível. The prophecies are just so beautiful, As profecias são tão maravilhosas. fulfilled in Christ, Todas completas em Cristo. giving us no doubt of your love Nos dando nenhuma dúvida do seu amor and of the salvation that he has procured. e da salvação que Ele tem nos garantido. Father, I pray there wouldn't be anyone here this morning who would reject Christ, Pai, eu oro que ninguém aqui de manhã venha rejeitar a Cristo, but that everyone would open their hearts to him if they never have before. mas que ele possa ou ela abrir o seu coração de uma maneira que ele nunca abriu antes para o Senhor. And Father, I speak to my own heart and to those, some here have known you for many years. Pai, eu falo ao meu coração e ao coração de pessoas aqui que te conhecem há muitos anos. And we scarcely ever tell you that we love you. E nós raramente lembramos de falar que nós amamos o Senhor. Oh God, we want to tell you often. Deus, Pai, nós queremos falar isso sempre. I love you with all my heart. Nós queremos falar que nós amamos. Lord Jesus, thank you for dying in my place. Obrigado por morrer em nosso lugar. And help us to live to your glory E nos ajuda a viver para a sua glória. and to tell many others the good news E falar para muitos outros as boas novas of this non-negotiable gospel. desse evangelho não negociável. We can't change it. Nós não podemos mudá-lo. The prophets foretold it. Os profetas todos falaram. We wouldn't dare to change it Nós não nos atreveríamos a mudá-los. because you were the one who decided it. Porque o Senhor é aquele que decidiu tudo, é aquele que decidiu tudo. And it would be rebellion against you. E seria uma rebelião contra o Senhor. So Lord, thank you for your love and mercy Então, Senhor, obrigado pelo seu amor e a sua misericórdia and for the salvation in Christ e Jesus. pela salvação em Cristo In Jesus. his name, amen. No nome dele, amém.